Hoje vamos falar da circunferência trigonométrica, que é uma circunferência de raio 1 posicionada no plano cartesiano. A circunferência é dividida em 4 partes. Os quadrantes são contados no sentido anti-horário: primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Temos aqui as medidas em ângulos, no eixo X, começando do zero, no sentido anti-horário: 90 graus, 180 graus, 270 graus, finalizando com 360 graus. O eixo X é chamado eixo dos cossenos e o eixo Y chamado eixo dos senos. Também no primeiro quadrante encontramos aqui os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. É importante sabermos também os sinais dos valores nos quadrantes para seno e cosseno. Então, dado um valor, dado um arco para encontrar, saber se ele é positivo ou negativo, nós temos aqui no primeiro quadrante positivo para o seno, positivo para o segundo quadrante, positivo, terceiro quadrante negativo e quarto quadrante também negativo. Para o cosseno, então nós temos no primeiro quadrante o sinal é positivo do valor que foi encontrado do ângulo dos cossenos. O valor no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante negativo, no terceiro negativo e no quarto quadrante positivo. Outro dado importante para nós é conhecermos, já que conhecemos os ângulos notáveis, é termos conhecimento da simetria. O que é a simetria pode nos ajudar? Que através dos valores dos ângulos, dos arcos, dos ângulos notáveis, nós podemos encontrar um valor correspondente em outros quadrantes. Aqui eu trouxe para vocês o ângulo de 45 graus no primeiro quadrante, que o ângulo correspondente no segundo quadrante é de 135 graus, e no terceiro quadrante 225 graus, e no quarto quadrante 315 graus. Assim como é possível encontrar os valores de seno e cosseno no círculo trigonométrico, também é possível encontrar o valor das tangentes. É uma linha que tangencia, o eixo X, o arco, a circunferência no eixo X, e através do prolongamento dessa reta, no caso, a gente encontra o valor da tangente. Então, assim como temos os sinais para cosseno e para o seno, para tangentes também no primeiro quadrante o sinal é positivo, no segundo quadrante o sinal é negativo, no terceiro positivo e no quarto negativo. Se a gente quiser para encontrar o valor de uma tangente que está no segundo quadrante, para saber qual o valor da tangente, é só prolongarmos essa reta, e nesse ponto do prolongamento nós teremos o valor da tangente. Também nós vamos falar um pouco sobre o quadrante, Aqui está para vocês um modelo simples de um quadrante. Nós confeccionamos, que era um instrumento náutico, muito usado pelos portugueses e espanhóis no período das grandes navegações. E ele possibilitava a localização
de embarcações em locais afastados do litoral. A medida efetuada determinava o ângulo formado pela estrela polar ou pelo Sol com o horizonte. Desse modo, era possível calcular a distância entre a posição da embarcação e o ponto de partida, e verificar se a mesma se encontrava mais para o norte ou mais para o sul, usando assim razões trigonométricas, né? É um instrumento simples, mas de muita utilidade, né? Aqui nós temos as medidas dos ângulos divididos de 5 em 5 graus, um pêndulo, né? Tá aqui um pêndulo com peso. Aqui tem um canudinho, né? Foi feito um canudo, que à medida que a gente inclina esse instrumento, ele vai nos dando os graus, né? Para a gente conseguir fazer essa medida. Por hoje é só.